Primeiramente, eu peço a sua inscrição no canal, porque necessitamos fortalecer os canais de esquerda e a esquerda como um todo na internet. Vem aí uma batalha muito dura contra o bolsonarismo e o tarcisismo. A coisa vai ficar bem difícil nas redes sociais, então por isso peço a sua inscrição aí no canal. E olha, esse vídeo foi difícil para achar o conteúdo que eu queria achar, porque o Bolsonaro mandou e o Gabinete do Ódio deletou das redes sociais um vídeo que eu tinha separado. Eu às vezes salvo o vídeo no Instagram ali como favorito ou no Twitter como favorito, para depois mostrar aqui, já ficar tudo salvo num lugar para mostrar aqui para vocês, né? Incrível! Mais de 10 perfis de Instagram, e aí perdi a conta de quantos perfis do Twitter deletaram o mesmo vídeo, o que me leva a crer que são contas aí coordenadas pelo Gabinete do Ódio. Olha, tem um vídeo que causou aí revolta entre os bolsonaristas, revolta mesmo, que é um vídeo de um trecho do discurso do Bolsonaro em Aracaju, em que ele repete o que falou no discurso do Rio de Janeiro. O Bolsonaro diz que a eleição é página virada, que ele não duvida da eleição e tal. Depois ele faz um ataque ao Lula aqui ou ali e os bolsominions se irritaram muito. No Twitter eu queria mostrar as postagens para mostrar as pessoas aí rindo e xingando quem estava publicando o vídeo. O bolsonarismo fez um corte do vídeo, já eu mostro o trecho do discurso dele no Rio, porque olha, em Aracaju não se encontra em lugar nenhum o discurso completo do Bolsonaro mais. Deletaram completamente. Em Ribeirão Preto não se encontra em lugar nenhum o discurso completo do Bolsonaro. Deletaram completamente. Só se encontra na Rádio Itatiaia um compacto ali de menos de 2 minutos do discurso dele. Olha, eu peço a sua inscrição que eu tive que ver o tanto de vídeo desse bandido que eu tive que ver para achar um trecho parecido com o trecho que eles simplesmente apagaram das redes sociais. Não tem mais nem sinal. Eu lembro que quando eu estava selecionando os vídeos para mostrar aqui o fracasso que foi o Bolsonaro em Aracaju, não parava de aparecer esse trecho aí, que é um trecho com legenda e tudo, bem feito, assim, em formato assim de TikTok, que era um trecho muito parecido com o que eu vou te mostrar agora, que o Bolsonaro falou no Rio de Janeiro. Não estou duvidando das eleições. Página virada. Até porque nós podemos ter um dia, um time de futebol sem torcida, ser campeão. Mas, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um presidente eleito sem povo ao seu lado. Ele achou que então, ei, não teve. Pois bem, um discurso bem parecido com esse começou aí a ser publicado pelo bolsonarismo, pelo Gabinete do Ódio, em contas que a gente sabe que são do Gabinete do Ódio. São contas que só fazem ali reproduzir vídeos do Bolsonaro. Era um trecho bem parecido do Bolsonaro em Aracaju, que ele fala, eleição são página virada, enquanto ele fala vai uma legendinha, um sonzinho de fundo e tudo mais. E aí, os bolsominions começaram a ficar bem irritados. Bem irritados. Por quê? Porque tem mais de 1.500 terroristas que estão sendo aí processados, alguns já foram condenados, muitos estão presos até agora, outros que foram presos, soltos, já voltaram para a jaula, outros foram presos, soltos e estão esperando aí a condenação para voltarem para a jaula, porque eles protestaram achando ali que a eleição de 2022 foi fraudada. E quem os levou a crer isso foi o bolsonarismo, foi o Bolsonaro, foi o Gabinete do Ódio. O Bolsonaro, nos seus discursos antes da eleição, falava que a urna vai ser fraudada, bererê, barará. Ok. Esse pessoal fez isso, atendeu ao chamado do Bolsonaro, tentou dar golpe de Estado e acabou preso. E aí, o Bolsonaro chega, 1 ano e meio depois, e começa a falar em todos os seus discursos, 2, 3 vezes por semana, discursos, ele fala o seguinte, a eleição é página virada, não estou duvidando da eleição. Aí logo depois ele falar que não duvida da eleição, ele faz sempre aquele mesmo ataque. Eu nunca vi um presidente ser eleito sem povo, até essa parte aí de um presidente ser eleito sem povo, ele fala isso faz mais de 1 ano, já está bem batido para os próprios bolsonaristas. Eu mostrei aqui no evento do Rio de Janeiro como as pessoas ficaram tão decepcionadas que elas foram embora no meio do discurso do Bolsonaro. Em Aracaju aconteceu a mesma coisa. E aí o que acontece? Bolsonaristas que estão lá na Papuda, que estão presos, eles estão irritados com o Bolsonaro e com os parlamentares. Eles se dizem usados. Os parlamentares usam aí o fato de que, olha, tem patriotas presos e tudo mais, para ganhar seguidores, para ganhar engajamento nas redes sociais, só que não fazem absolutamente nada por esses patriotários. Chegou a sair matéria aí num portal bolsonarista, que é o Metrópolis, mostrando o seguinte, que os patriotários estão bem irritados.
Quem mandou serem tão otários, né? E aí chega nisso aqui, ó. Preso no 8 de janeiro, patriota diz que é usado por deputados de direita. E olha só o que acontece. Ele diz: estão fazendo campanha política nas nossas costas. Os deputados conservadores estão fazendo campanha política nas costas dos detidos. Aí ele segue: falar é muito fácil. Quero ver os parlamentares, os representantes do povo, fazerem uma visita para nós e realmente demonstrarem algum interesse pelas nossas vidas. Luiz Fernando de Souza é um dos patriotários presos lá no dia 8 de janeiro. Alguns estão presos até agora, os que cometeram mais crimes. Aí ele diz o seguinte: olha, nenhum político bate às nossas portas. Não fazem nada por nós. Ele diz. Aí ele falou o seguinte, que ele e os outros patriotários, eles estão revoltados. Alguns podem até falar: caramba, Thiago, mas esse pessoal não está se sentindo aí representado pelos pedidos de anistia? Não. Segundo ele, esse pessoal está só fazendo demagogia para ganhar aí seguidores e fazer campanha política, porque ele já entendeu ali que os parlamentares querem likes, querem engajamento. E alguns podem até falar: mas Thiago, o Bolsonaro fica pedindo anistia, eles ficam falando, tudo mais, isso não está satisfazendo? Não, nem um pouco. Porque esse pessoal aí, tem gente aí que perdeu o emprego, tem gente que, quase todos eles aí foram presos, né? Alguns estão presos até hoje, outros estão aí esperando para voltar para a jaula. Para esse pessoal isso não é página virada. E aí quando o Bolsonaro fica com esse discursinho que para eles é bem frouxo, eles falam: pô, a gente precisa de alguém aí com mais fibra, com mais coragem. Só que aí eles começam a se segurar ali, segurar sua esperança e depositar sua esperança nos deputados de extrema direita. Eles veem o seguinte, que esse pessoal fala, mas ninguém de fato ajuda os patriotários. Ninguém vai lá e ajuda eles com um advogado, a pagar advogado, a visitá-los, mandar alguma coisa para as famílias, nada. O Nicolas Ferreira fez uma série sobre o 8 de janeiro, mostrou ali a família do Clériston, mostrou uma outra família de um pastor evangélico que está preso, tudo mais, mostrou ali, ele fez uma série de 7 episódios. Cada episódio foi tendo ali um alcance menor que o outro. O primeiro episódio, 14 milhões de pessoas viram. 14 milhões é uma audiência gigantesca. O segundo episódio foram 6 milhões. E daí todos tinham 3 milhões para baixo, até que o último episódio teve apenas 1 milhão e pouco de visualizações de vídeo. Tanto é que o Nicolas pretendia fazer 10 episódios e fez só 7. Você fala: pô, que coisa. Por quê? Porque estava baixando o interesse sobre isso. O que está acontecendo é que eles não estão mais acreditando aí no bolsonarismo. Eles querem alguém que tenha aí a fibra para dar a ordem que o Bolsonaro jamais deu, que é a ordem do quê? De impor uma ditadura fascista no Brasil. Alguns veem no Tarcísio esse cara, outros acham que o Tarcísio é moderado demais. O Tarcísio fica ali sambando no bolsonarismo, vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, porém o Tarcísio não consegue ali apoio total do bolsonarismo. Tem parte do bolsonarismo que acha que não, que ele não é o Bolsonaro, ele não é tão bom, ele vai trair o Bolsonaro, olha só como ele tem ali no governo dele gente que não é bolsonarista raiz. Só que esses aí não são a maioria. A grande maioria do bolsonarismo quer o Tarcísio. Alguns até acham que talvez ele tenha coragem de fazer coisas que o Bolsonaro não teve coragem de fazer, dar golpe. A imprensa está eufórica com a possibilidade do Tarcísio já se pré-candidatar aí à presidência, já se alçar aí como candidato à presidência. A imprensa passou a fazer aí uma limpeza na imagem do Tarcísio, estão polindo o Tarcísio como um moderado, um bolsonarista diferente, a direita do bem, como diria a Andréa Sadi no Globo News. Olha que ela falou isso na mesma semana em que ele homenageou um torturador. Isso é o Tarcísio de Freitas, essa é a Globo. Eles estão bem felizes aí com uma possibilidade do Tarcísio. Quem está começando aí a perceber que, peraí, eu tô perdendo o meu capital político completamente, é o Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro, nessa semana, ele chegou a falar que, olha, o Tarcísio 2026 pode ser e tal. O Tarcísio chegou a falar: volta Bolsonaro. Então o Tarcísio fez um aceno, o Bolsonaro fez outro ali a ele. Por quê? Porque o Bolsonaro percebeu o seguinte: ele não é mais presidente e a única pessoa aí que tem alguma chave de cofre aí relevante que pode ajudá-lo é o Tarcísio. Então ele está depositando todas as fichinhas dele ali no Tarcísio, assim, pensando: pô, se eu ficar junto com esse cara, talvez eu não seja preso. Só que o Bolsonaro esqueceu uma coisinha aí na análise dele, que é:
Com o Bolsonaro preso, a chance do Tarcísio ser eleito presidente aumenta drasticamente. Mas aumenta muito, porque uma coisa é o Tarcísio ser candidato com apoio do Bolsonaro e tá o Bolsonaro do lado dele em tudo que é comício. E aí a rejeição do Bolsonaro passa a ser rejeição ao Tarcísio. Outra coisa é ele ter apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro tá preso e o Tarcísio faz ele a campanha com apoio dos bolsonaristas, é uma campanha contra o PT, uma campanha cheia de fake news, mas com a imprensa podendo facilmente desencilhar o Tarcísio do Bolsonaro, ainda mais porque eles já estão fazendo isso desde já, então são aí 2 anos e meio de construção de um candidato à presidência, para quê? Para que ele tenha votos dos bolsonaristas, mas não tenha a rejeição que tem o Bolsonaro. Esse é o plano que está sendo feito. O que o Bolsonaro não entendeu até agora é que o plano envolve a prisão dele mesmo. E aí os bolsonaristas, o que eles não entenderam até agora é que eles são massa de manobra. E que esse patriotário que está preso e os outros que estão presos, para o Bolsonaro, para o Tarcísio, ó, eles foram usados em determinado momento, a tentativa de golpe não deu certo, então eles que fiquem presos. Se tivesse dado certo, teria uma anistia ali para todo mundo, né? Do próprio Bolsonaro, não teria nem sido crime o que eles fizeram. Estaria morto o Alexandre de Moraes, estaria morto o Lula, estariam presos aí centenas ou milhares de opositores aí do regime bolsonarista e os patriotários estariam felizes. Não deu certo, eles não perceberam ainda, alguns estão percebendo. É o seguinte, ó, usam vocês, eles fazem aí, instigam vocês até que vocês fiquem cada vez mais irritados com o que está acontecendo no Brasil, com essa fraude, etc, que é como eles falam, e aí, depois que não são mais úteis, jogam fora. Eu peço sua inscrição no canal.